Seja muito bem-vindo ao portal Conexão Cósmica, um espaço onde a espiritualidade encontra o universo e a verdade ressoa no silêncio da alma. Mediunidade e animismo, vozes do céu, ecos da alma. Olá, pessoas do meu coração, meus queridos amigos, minhas queridas amigas da caminhada espiritual. É com muita alegria, sempre sincera gratidão a Deus que nos encontramos aqui novamente para mais uma reflexão de luz, para meditarmos juntos sobre os caminhos do Espírito. Como eu sempre lembro, em meio aos ruídos do mundo moderno, repleto mesmo de ansiedades, de pressa, de distrações, é um alívio para a alma poder parar um pouco, respirar e mergulhar, nos temas que nos dizem respeito à eternidade. Hoje, convido vocês a refletir sobre dois aspectos da sensibilidade espiritual que caminham realmente juntos, mas que precisam ser bem compreendidos, que seria a mediunidade e o animismo. Então vamos juntos nessa caminhada aqui, de mãos dadas aqui e se compreendendo, para a gente visitar essas paisagens interiores com serenidade, com clareza e com muito amor. A mediunidade, gente, é uma ponte luminosa que realmente liga o mundo invisível ao mundo invisível. É um fio condutor entre as vibrações sutis do plano espiritual e as realidades densas do planeta Terra. É o ouvido que escuta o inaudível, o coração que sente o invisível, a mente que traduz a linguagem dos espíritos. A mediunidade não é um prêmio, muito menos uma punição. Ela é faculdade natural, pertencente ao ser humano como qualquer outra. Alguns têm o dom da música, outros têm o dom da palavra, e existem aqueles que carregam aquela sensibilidade espiritual como um instrumento do serviço. Allan Kardec, o nobre codificador da doutrina dos espíritos, ele nos afirma com sabedoria que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por esse motivo, por esse fato médium. E isso nos mostra que a mediunidade ela não é privilégio dos escolhidos, ela é sim um compromisso dos que foram chamados, A mediunidade ela não é um dom aleatório também, mas sim uma faculdade natural com raízes no nosso próprio corpo físico, especialmente no sistema nervoso central, que inclui o cérebro e nossa glândula pineal. Então, a mediunidade ela pode ser compreendida como a interação entre a mente espiritual e o corpo físico, onde o cérebro ele vai atuar como um mediador na captação de frequência, interpretando as informações do mundo espiritual. Então, quando a mediunidade ela desabrocha, ela não chega como um grande espetáculo, Na maioria das vezes, ela chega acompanhada de desafios, de angústias e dúvidas, porque, na verdade, trata-se de um grande chamado a renunciar ao dever, ao serviço silencioso. Então, o médium ele é chamado a desenvolver-se moralmente, reformar-se moralmente, a alinhar-se à caridade, a buscar muito mais do que fenômenos, buscar uma transformação interior, porque muito mais importante do que se comunicar com os espíritos é viver com dignidade, como um espírito desperto. Nosso querido Chico Xavier ele dizia que a mediunidade ela é como uma enxada. Sozinha a enxada não faz nada, mas a enxada nas mãos do lavrador, ela vai transformar o chão em pão. Assim também nas mãos de um coração bom e amoroso, a mediunidade ela se torna um grande instrumento de cura, um instrumento de consolo e iluminação. Mas nem sempre a comunicação que brota do médium vem dos espíritos, às vezes vem da alma, do próprio médium. Isso é o que nós chamamos de animismo. O animismo é um fenômeno natural, psicológico e legítimo, mas que exige discernimento.
né? Animismo é a alma do médium que se expressa. São suas memórias acásticas, né? Suas emoções, os conteúdos inconscientes mesmo, ou mesmo a sua sensibilidade artística que vem à tona ou intuitiva. Aí vai emergir nas comunicações. E por incrível que pareça, isso não desmerece a experiência, né? Ao contrário, pode enriquecê-la demais. Muitos acreditam que não se preocupam em estudar o animismo. Acham que animismo é uma farsa, um erro ou fraude. Mas isso é uma visão muito equivocada, né? O animismo, ele é parte do processo de amadurecimento do médium e pode sim conter profundas verdades que curam tanto quanto uma mensagem espiritual. Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro passo para conhecer o todo futuramente. E muitos podem se perguntar assim, por que afinal ocorre o animismo? Porque às vezes a alma do médium fala em lugar da alma do espírito comunicante. Porque o médium, ele é humano, é alma. E alma é o espírito encarnado, cheia de experiências passadas acumuladas, cheia de traumas para curar, cheios de memórias a pacificar. E muitas vezes assim, o conteúdo ele emerge como forma de depuração, de desabafo, de autoexpressão do inconsciente. E há mais, os próprios benfeitores espirituais, quando eles se comunicam, eles utilizam o repertório de quem? Do médium. Ele recorre a palavras que o médium conhece, a imagens que o médium já viu, aos sentimentos que o médium pode traduzir. Então, um médium ele não é uma máquina, ele é um intérprete. E como ensinava Emmanuel a Chico Xavier, o espírito fala, mas a alma do médium colabora com as tintas e os traços. Então, a mensagem, portanto, ela é sempre uma construção a quatro mãos. E aqui reside um grande cuidado. Não julgar com dureza e frieza, não rotular jamais qualquer manifestação anímica como um engano, sabe? Porque muitas destas mensagens, elas são bem úteis, belas e contêm às vezes muitas verdades, ainda que a origem seja do médium. Então, a alma do médium também é um espírito, também busca se comunicar, também deseja se libertar. Então, nós precisamos dessa caridade com os médiuns, né? Eles não são como oráculos infalíveis, são seres em processo de amadurecimento espiritual. E esse julgamento apressado, às vezes sem compreensão, pode ferir profundamente alguém que está sinceramente tentando servir de boa vontade. Então, como nos lembrava também o Mestre Jesus, não julgueis para não serdes julgados. O olhar compassivo, ele deve ser sempre um olhar de amor, não crítico. E porque a disciplina, o estudo e o autoconhecimento, elas são a chave do desenvolvimento mediúnico. O médium ele precisa conhecer as suas sombras, conhecer suas tendências, seus medos e suas luzes, porque quanto mais o médium se conhece, mais preparado ele estará para distinguir o que é dele e o que vem do além. Então, um médium que não se conhece, ele corre um grande risco de se iludir com elogios espirituais ou de se perder naquelas manifestações vaidosas, sabe? Por isso que é tão necessário um estudo constante, acompanhamento em grupos sérios e um compromisso com a verdade. Ivone do Amaral Pereira, que psicografou Memórias do Suicida, ela dizia bem assim: o médium, ele é aquele espírito em convalescença. A mediunidade, então, é o grande hospital e o altar ao mesmo tempo. É onde se cura e onde se serve. E há algo ainda muito mais profundo. O animismo, ele pode sim ser terapêutico. Há manifestações que não são falsas, sabe? Mas entender os desabafos do médium, quando bem acolhidos, eles funcionam como verdadeiras sessões de cura. Ou seja, a fala que liberta, aquele choro, pranto que alivia,
É só analisarmos o que acontece nas sessões de regressões de memória, nas sessões de hipnoterapia. Aquela palavra que consegue reconciliar o médium com a sua própria história. Por isso, os grupos que se formarem mediúnicos devem ser espaços de acolhimento e muito menos de condenação. Eles devem promover crescimento, nunca julgamento. Devem compreender o processo, estudar e não apressar resultado. Porque a alma, para florescer, ela precisa de tempo, paciência, precisa de ternura. E diante disso tudo, surge a grande pergunta: como posso desenvolver a mediunidade com equilíbrio, com responsabilidade e dentro da luz? Ou seja, com disciplina emocional, estudo constante, né? Com humildade verdadeira também, com uma entrega amorosa ao bem. A mediunidade não é para satisfazer curiosos, né? Não é para exaltar o ego, é para silenciar a vaidade e fazer brilhar a verdade. Joana de Ângeles deixa muito claro que a mediunidade é o altar onde o médium sacrifica o seu ego em favor do amor. Eis aí a essência. Mediar não é aparecer, é desaparecer para que o bem apareça. Hoje eu estou realmente feliz por ter lido um pouco sobre esses dois assuntos que me interessam desde os meus 13 anos de idade. E ainda mais uma alegria poder conversar um pouco, refletir sobre esse meu estudo íntimo. Então, a mediunidade, ela é aquele dom, né? E o animismo não é defeito, gente. É parte do caminho. É a alma se ensaiando para ouvir os céus. É aquele coração aprendendo a traduzir a linguagem do amor. Então, não temamos o animismo, compreendamos, né? Não exaltemos também a mediunidade, honremos a mediunidade, acima de tudo, amemos, porque só o amor é capaz de tornar qualquer expressão, seja espiritual, seja humana, em luz que cura. Então, se tiver de temer, tema a mistificação, que é o mau caratismo do médium, né? Depois eu posso fazer uma reflexão sobre o tema. Então, que possamos com humildade, com dedicação, continuar a servir com o que nós temos, com o que nós somos, com o que nós sentimos. Que o bem que nasce entre nós, mesmo misturado às nossas limitações, possa tocar alguém. Porque, no fim das contas, a verdadeira mediunidade é o amor que se manifesta através do nosso ser. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos fortaleçam e que a nossa jornada seja cada vez mais consciente, muito mais profunda, muito mais comprometida com a santa luz. Se você gostou aí dessa reflexão, compartilha com quem você acha que gostaria de ouvi-la. E aí, valeu, meu povo amado, pela escuta, pelo tempo generoso, e sigamos em paz. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like para que mais almas despertem junto com você. Inscreva-se no canal Portal Conexão Cósmica, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também busca a verdade além do véu.